Olá, muito boa noite. Quarta-feira, dia 9 de agosto, estamos iniciando ao vivo mais uma edição do Contraponto. Já queremos saudar a todos vocês que acompanham a programação da NGTV nas diversas plataformas que nós chegamos até vocês, pelo nosso site, pelo aplicativo, pela Coprel TV, em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e nesse momento também ao vivo no Facebook e no YouTube. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Estou muito bem, muito feliz com esse dia tão esperado para nós como jornalistas, que ontem fizemos 3 meses de programação ao vivo aqui na NGTV. Falávamos ontem a respeito disso, né? É uma estrada curta até agora, mas ao mesmo tempo já parece que nós temos uma longa caminhada. Verdade. Estamos sendo agraciados com a presença hoje nesse aniversário de 3 meses. Verdade. E também, obviamente, né, porque recentemente Passo Fundo comemorou o seu aniversário de 166 anos. Eu vou deixar a gentileza para que você faça a apresentação do nosso ilustre convidado de hoje. Muito obrigada. É uma honra para mim. Passo Fundo, essa cidade que acolheu o Álvaro, acolheu a mim, essa cidade tão querida para tantos que passam por aqui. Ela tem uma liderança jovem, uma liderança contemporânea, que traz uma história bonita junto a Passo Fundo, e hoje está conosco o prefeito dessa querida cidade, que acaba de fazer 166 anos, Pedro Almeida. Boa noite, bem-vindo ao nosso Contraponto, e para nós é uma grande satisfação ter a sua presença aqui conosco hoje. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Amigos da NGTV. Podem ter certeza que a alegria é minha, viu? Estar aqui, nesses 3 meses que vocês iniciam esse projeto, que tem muito futuro, sem dúvida alguma, pela qualidade que vocês têm como jornalistas, pela equipe que a gente está vendo aqui, muito dedicada, né? A gente deseja muito sucesso e realmente é uma alegria estar aqui, logo após aí a nossa semana de aniversário, que a gente correu bastante e falou tanto da nossa querida Passo Fundo. Foi bem intensa, né, prefeito? Agora, gostaria de começar lhe perguntando, porque Passo Fundo vive um momento ímpar na sua história, prefeito. O momento econômico da cidade é extraordinário, existe uma integração entre o poder público, entre instituições privadas, entre instituições de ensino, entidades de classe, e isso tem feito com que aconteça uma espécie de uma mágica, né? Tanto que Passo Fundo cresceu, não só nos números populacionais, como nós observamos na divulgação dos dados do IBGE, mas a economia de Passo Fundo cresceu, hoje é a 6ª do Estado. Como é estar à frente da Prefeitura nesse momento tão especial, em 166 anos de história? Olha, Álvaro, a cidade realmente vive um momento bem especial, né? E é importante a gente sempre ter em mente que é uma construção que não é feita do dia para a noite, né? Essa é uma construção de muitos anos, feita por muitas pessoas, né? E eu diria cada um fazendo a sua parte. A iniciativa privada fazendo a sua parte, acreditando na cidade, fazendo investimentos importantes, as nossas entidades se consolidando também. Nós temos entidades importantes na cidade com mais de 100 anos, né? Uma universidade de Passo Fundo com mais de 50 anos. Todo esse somatório de apostas, né, e de resultados, sementes que foram plantadas lá atrás, né, agora começam realmente a dar os seus resultados. E o poder público também faz a sua parte, né? Eu sempre digo, e gosto de repetir isso, né? Eu sou um prefeito jovem, de pouco mais de 2 anos e 6 meses aí, né? Mas nós tivemos em Passo Fundo grandes prefeitos, né? Isso também ajuda a chegar até aqui com essa maturidade que a cidade está, com essa estabilidade, principalmente, que é um termo bom de usar na política, né? Estabilidade, tranquilidade, né? Sem maiores brigas, sem maiores enfrentamentos desnecessários, né? A cidade está madura. E isso se reflete, é claro, nos nossos indicadores, né? 6ª economia, como tu falaste, a 4ª cidade em geração de empregos, o 3º polo em saúde do sul do Brasil, o 3º polo da construção civil, 2ª cidade do estado que mais exporta. Então são números que revelam esse bom momento da nossa cidade, cada um, como eu digo, fazendo a sua parte, contribuindo para que isso seja realmente reconhecido, não só pela nossa população,
para a gente fazer uma autorreflexão, né? E acreditar cada vez mais na nossa cidade, mas também reconhecido no âmbito estadual, no âmbito nacional, né? Então eu diria que Passo Fundo vive realmente um excelente momento para novos investimentos. A gente está vendo aí investimentos importantes, né? É a cidade que mais cresce no estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, nesse momento. Qual é o foco principal neste momento para frente, prefeito Pedro? A gente percebe que teve essa plástica de uma forma geral na cidade, a cidade está bonita, todas as áreas estão em destaque. Não percebemos aí a agricultura se queixando, não percebemos a área da educação com grandes queixas. Qual é o momento agora com foco no quê? Teve o aeroporto que teve essa transformação tão importante. O que se foca daqui para frente? Olhando Passo Fundo, bonita, estabilizada, daqui para frente. Olha, é importante a gente lembrar um pouquinho, quando a gente fala de planejamento, estratégia, né? O nosso governo, quando iniciou em 2021, tinha muito claro 3 eixos fundamentais que nós iríamos trabalhar, né? Um eixo que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação. Nós precisávamos começar um processo de transformação dentro da gestão pública, de modernização dos nossos processos, para acompanhar também essa onda toda da inovação, da tecnologia, do que as empresas estão apresentando, né, de forma muito mais célere do que a prefeitura, mas nós precisávamos desse momento compreender que a gestão pública muitas vezes ficou um pouquinho para trás, né, ficou na era do papel. Nós precisávamos fazer essa transformação. Estamos conseguindo fazer isso com várias frentes, né, desburocratização, processos digitais. Hoje a prefeitura tem mais de 200 serviços completamente digitais, tem um aplicativo com 21 serviços ao cidadão também digitais. Então, essa modernização da gestão pública é importante. Um segundo eixo que é voltado à questão humana, né? Cada vez que a gente olha para o futuro, a gente reafirma o nosso compromisso com as pessoas, né? Porque não tem tecnologia, não tem inovação, não tem nada, se a gente não colocar o ser humano também no centro da discussão, né? E quando a gente fala de ser humano, é cuidar de todos, né? Das crianças, dos adolescentes, pensar nesse futuro, pensar no futuro dos nossos jovens, dos adultos, da terceira idade, que tem crescido muito e vai ser uma tendência nos próximos anos. Então, a preocupação da gente. Então, uma série de programas voltados às pessoas, né? É outro eixo importante. E, claro, aquilo que move tudo isso, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a retomada da economia. Vamos lembrar que em 2020, né, foi um ano terrível do coronavírus. Então, nós sabíamos que em 2021, uma das pautas, se não a principal, teria que ser a retomada econômica, a retomada dos negócios, retomada da confiança também do empresariado. E eu confesso para vocês que nós não esperávamos que nós enfrentaríamos mais um ano que nós enfrentamos em 2021, que também foi muito difícil do ponto de vista sanitário, né? Foi ali que veio a vacina, 21 veio a vacina, né? Conseguimos lá em fevereiro o início da vacinação. Passo Fundo deu um exemplo nesse sentido, conseguiu vacinar rapidamente a sua população. E 2021 foi um ano muito voltado a essa questão ainda sanitária, né? Então, o terceiro eixo, e o que eu considero mais importante nesse plano de governo todo, a economia, a retomada da economia, né? Isso está se projetando agora, né? Então, quando a gente pensa na retomada econômica, é facilitar os negócios da cidade, tem a ver com toda essa reestruturação da prefeitura, né? Facilitar a vida do empreendedor, quem quer investir. Nós criamos uma lei que diz respeito ao desenvolvimento econômico também, que facilita a participação direta da prefeitura em novos negócios. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tivemos agora o anúncio da nova planta de etanol da BH, né, que é um super investimento, mais de 500 milhões de reais, 150 empregos diretos, mais de 1.000 indiretos. Vai tornar aí Passo Fundo a capital mundial dos biocombustíveis, né? Isso é uma coisa muito importante para todos nós. Ela foi possível fazer esse tipo de parceria com a iniciativa privada, no caso com a BH, foi possível justamente por uma lei de modernização da nossa cidade que não existia. Essa lei do desenvolvimento econômico, ela deixa muito claro as regras que a prefeitura tem para esse tipo de empreendimento e quais são os incentivos que a gente consegue dar, com redução de impostos, com compromissos, inclusive com investimentos
em infraestrutura, todo esse planejamento que foi feito vai para o papel, vai para um contrato, né, um termo de compromisso, e a prefeitura assume esse ônus também de fazer investimentos numa área que é super importante para nosso desenvolvimento para o futuro, né? Querendo ou não, uma área nova também, desafiadora. Sem dúvida. E o biocombustível é uma característica, assim, né? Hoje corresponde a quase 20% do nosso PIB, vai crescer mais ainda, né? E puxa, junto com isso, uma série de outros investimentos importantes, né? Então a cidade está preparada para esse momento, né? Eu diria que nós conseguimos avançar muito, e o olhar para o futuro, que tu me perguntaste, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é realmente de colocar Passo Fundo no cenário mundial, eu diria, né? Quando a gente projeta o futuro de Passo Fundo, nós estamos prontos para esses desafios. Estamos trabalhando muito forte na questão da capacitação da mão de obra. Eu acho que esse é um ativo muito importante para a cidade, né? Em todos os lugares que a gente vai, quando a gente tem conversas com outros gestores de outros lugares, né, muita gente diz, mas o que precisa uma cidade para ser a cidade do futuro, né? É investimento, é infraestrutura, é dar área para que as pessoas... Uma vez era dar área, né? Uma empresa vem para cá, eu tenho uma área, né? Parecia que isso era o grande trunfo, né? Como incentivo, né? Hoje não é mais. Hoje as empresas se interessam em ir para locais onde tem capital humano. Essa é a grande dificuldade, né? Uma empresa vai se instalar, especialmente as de tecnologia, onde tem um material humano, onde tem mão de obra qualificada para ela poder fazer girar o seu negócio. Então, por isso a gente acredita muito no nosso sistema de educação, né, que é robusto, né? Nós temos aqui 3 faculdades de medicina, tem uma universidade com mais de 50 anos, tem mais de 20 faculdades. Então, quer dizer, o momento é muito propício a isso. E a prefeitura está fazendo a sua parte. Uma delas é o programa Escola das Profissões, né, que a gente aposta muito, especialmente no eixo Profissionais do Futuro, que é uma parceria com a Google, que está projetando aí os nossos jovens para um mercado que só cresce. O mercado da inovação vai crescer absurdamente, né? Se projeta no Brasil mais de 800 mil empregos diretos. Então, a gente tem que pegar essa fatia para a gente, né? E essa fatia significa mudar um pouco também o modelo mental. Veja como a gente é da época que uma fábrica se instalar para... Bom, hoje em dia, um jovem que tem entre 15 e 18 anos, ele pode trabalhar para qualquer empresa do mundo do quarto de casa. Então, ele é o próprio patrimônio. Ele é o próprio patrimônio. O que a gente tem que fazer? Tem que investir nesse jovem para ele não sair daqui. Para ele ficar aqui, para ele ser a geração desse novo momento da cidade. Agora, prefeito, isso que bem se colocava anteriormente sobre o potencial econômico todo que Passo Fundo adquiriu nos últimos anos, até em função da mudança da matriz econômica, né? Porque sempre foi muito característico daqui comércio e serviços, né? E chegou um momento que nós temos que dar uma virada de chave, trazer indústrias, enfim, se começou um processo de industrialização. Hoje tem uma gama de outros serviços que são oferecidos também, e só para fazer referência, comentava durante a semana passada com um colega jornalista lá do sul do estado, que ele me falava sobre alguns investimentos feitos no aeroporto de Pelotas. Pelotas, se nós pensarmos do ponto de vista populacional, é quase o dobro de Passo Fundo. E ele me dizia, nós temos um voo semanal para São Paulo. E eu disse para ele, poxa, aqui em Passo Fundo nós temos 3. Ele disse, Álvaro, não compare o ponto de vista econômico que vocês estão vivenciando do que nós temos aqui na região sul do estado. Então, Passo Fundo, a gente vê a cidade aqui, quem convive aqui vê esse potencial todo, mas muito quem é de fora acaba observando esse potencial da cidade também. Percebe às vezes até mais do que a gente, né? Porque a gente está acostumado com o nosso dia a dia e com os nossos desafios e acaba não comparando muito, né? O que a gente percebe de Passo Fundo, né? Isso é uma característica nossa. Passo Fundo é muito diversificado do ponto de vista econômico, né? Nós temos a indústria, tem o comércio, tem serviço, tem o agro, que é fortíssimo, tem a questão de educação, tem o polo em saúde. Tudo isso ajuda o município a passar bem pelas crises. Se você pegar, por exemplo, uma cidade, não gosto de citar nomes, né, mas tem cidades, por exemplo, onde a matriz é extremamente, unicamente, exclusivamente industrial. Se a indústria vai mal, parou tudo. As pessoas vão embora da cidade,
baixa o consumo, dá uma quebradeira geral, né? O que Passo Fundo consegue fazer? Consegue se equilibrar melhor nesses momentos de crise, por essa matriz mais diversificada da nossa economia e por outro fator. Nós não podemos nunca esquecer que nós não somos uma ilha, né? Nós estamos aqui num raio de 100 a 150 quilômetros, com 80 municípios ao nosso redor, mais de 2 milhões de pessoas que de alguma forma estão ligadas com a nossa Passo Fundo, ou seja pelo estudo, ou seja pela medicina, ou seja por laços familiares. Então, o que circula em Passo Fundo, né? Eu gosto sempre de trazer o número dos carros, que são bem significativos. Temos uma frota de quase 150 mil veículos e um flutuante de mais 30. Então você imagina 180 mil veículos que circulam aqui todos os dias. Isso demonstra um pouco do que é a nossa cidade, né? Não é só a cidade de 206 mil habitantes. Tem muita gente que vem para cá. Então, a gente pode falar tranquilamente aí de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que de alguma forma estão vivendo aqui os nossos serviços, consumindo aqui, fazendo girar essa roda da economia, né? Que só cresce e que, como tu disse no início, pulou aí da 10ª economia para a 6ª e vai, sem dúvida, ir mais adiante. Prefeito, aproveitando esse dado dos automóveis, a gente tem observado uma série de obras aqui na cidade vinculadas ao trânsito, porque essa questão da mobilidade também é importante, né? Existem alguns gargalos que ainda precisam ser corrigidos, certamente existem também estudos que a Prefeitura faz para resolver algumas questões, mas a gente tem observado muitas obras, especialmente agora também na região central da cidade. Sem dúvida. Tem uma grande transformação acontecendo nesse momento e que diz respeito à mobilidade urbana, né? Os investimentos da Prefeitura na infraestrutura, eles são para modernizar também essa questão das vias, né? Para dar mais fluidez e, mais do que isso, trabalhar também na lógica do nosso plano diretor, né? Que está passando por uma grande transformação também. A cidade se expandiu, né? Eu gosto sempre de fazer a lembrança de que existia a Passo Fundo dentro das perimetrais, né? Você lembra que a perimetrais foi outro dia, me falaram agora aqui há pouco na entrada do grande prefeito Carrion, né? Que foi uma das marcas do Carrion nos anos 80 foi as perimetrais. A cidade vivia dentro das perimetrais. Hoje a cidade se expandiu para fora das perimetrais. Então nós temos um outro desafio, que é fazer com que esse público que tem que ir e voltar para fora e para dentro da cidade, né, pelas perimetrais, também tenha acesso. Isso não foi planejado lá atrás, infelizmente, né? Então agora nós estamos com um problema mais urgente. Temos que reestruturar todos os nossos trevos de acesso, são mais de 10 trevos, né? Tem projetos que já estão em andamento, tem outros que precisam ser adequados, né? Aí tem uma interface que tem que ser feita com os outros governos, né? Que quando a gente fala de infraestrutura viária, está falando do estado do Rio Grande do Sul, né? Aí nós temos 2 projetos que já estão mais adiantados, que é o trevo da Caravela e o trevo da Santa Marta, que deve ser os primeiros que vão acontecer. Nos próximos dias nós estaremos levando mais alguns projetos para o governo do estado, para o DAIR, para fazer essas discussões. Isso é necessidade da cidade hoje, né? E também no âmbito federal, quando a gente fala de DENIT daí, né? Com a ajuda do nosso deputado Luciano, também essa articulação com o governo federal para a infraestrutura toda viária do que passa por aqui, né? Nós somos um corredor do Mercosul, né? Aqui passa muita logística, né? Passo Fundo é escolhido muito por causa disso também, né? Nossa localização é muito boa. Liga o centro do país com a Argentina, com o Uruguai. Um entroncamento. Então, e a gente precisa desses investimentos. Então, além da estrutura interna viária, que é importante, da mobilidade urbana, tem essas questões maiores, né, macros, que precisam ser pensadas. A gente tem tido um olhar bem especial para isso, né? Em alguns casos, são também parcerias público-privadas. Vou dar um exemplo aqui. O caso do trevo lá da Gran Palazzo, por exemplo, que já teve acidente, já teve problema, do Distrito Industrial ali, os empresários se reuniram e fizeram o projeto. O projeto está pronto. Nós fomos ao governo do estado, olha, está aqui o projeto, né? Vocês precisam executar a obra, né? Então tem uma perspectiva também aí com o governador de abrir agora novos
investimentos nessa área de infraestrutura, para que a gente possa avançar nos próximos anos, que é uma coisa fundamental para o crescimento da cidade, né? E, além disso, na mobilidade urbana, no interno, é a discussão que nós estamos fazendo do plano diretor. Tem toda uma revisão acontecendo até o final do ano que vem, onde vai se mexer, inclusive, com participação de empresa particular, privada, né, que a gente possa buscar no mercado alguém com expertise também nesta área para nos ajudar nessa mobilidade urbana, no plano diretor, na discussão das áreas para onde cresce a cidade. Então, é um novo momento, né, são desafios importantes que nós temos que enfrentar. Álvaro, esse olhar macro do prefeito ele é interessante, a parte econômica que nós estamos falando é muito interessante, mas me chama a atenção que Passo Fundo é uma cidade com alma. A sua história com a cidade começa, essa história política começa como secretário de Cultura, e o senhor também está ligado à questão cultural, como, né, questões profissionais. A gente percebe essa questão hoje de Passo Fundo com alma, com coração. Temos a Gari, que é um exemplo disso, temos tantos projetos aqui, outros que também já começaram isso, como a Tânia Rezin, com a questão da cultura. Passo Fundo, daqui para frente, tem algum grande projeto para continuar com essa marca forte, além do Cidade Educadora, que vocês já levaram esse grupo para Barcelona, com previsão agora de Suíça? O grande projeto, se a gente olhar para a questão mais humana, né, do desenvolvimento humano, e essa questão cultural, sem dúvida, é a Cidade Educadora, né? É um projeto que talvez seja o projeto que mais me toca o coração hoje, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando do futuro da cidade, está falando das nossas crianças, que são o nosso maior ativo hoje, né? Se a gente quiser preparar a cidade para o futuro, é investir na educação. E temos feito isso. O projeto das Cidades Educadoras colocou Passo Fundo no hall de 500 cidades do mundo que pensam o desenvolvimento econômico sob o ponto de vista da educação. E quando você faz essa análise, é você colocar, de novo, o ser humano no centro da mesa, né? Escuta, tudo que se faz na cidade, seja em termos de infraestrutura, de investimentos, ao final das contas, é para melhorar a vida de quem está aqui. Pessoas. Né? As pessoas, né? E a Cidade Educadora vem dando ótimos exemplos disso. Nós fizemos esse desafio, né, que é a missão Cidade Educadora. O ano passado foi a primeira missão, a missão Barcelona. Foi uma novidade para a nossa rede. Os nossos alunos do ensino fundamental, que são mais de 12 mil, foram desafiados para fazer parte de uma grande competição sadia, né, do ponto de vista do seu resultado na sua formação no final do ano. E 5 deles ganharam, então, a viagem para Barcelona com os pais ou responsáveis e também com os professores. Isso causou realmente um impacto muito grande. E nós lançamos agora a segunda edição, né, que vai ser para a Suíça. O porquê da Suíça, né, nós nos escolhemos, porque é uma cidade também educadora, é um país que tem essa ligação com várias cidades educadoras, e é o melhor IDH do mundo. É o maior índice de desenvolvimento humano do planeta. Então a gente tem muito para aprender com esses caras, né? Outra questão importante também é que quando a gente traz essa competitividade sadia entre os alunos, né, a gente está mostrando para eles, na verdade, a realidade do mundo, que é o dia a dia da profissão da gente também, né? Em qualquer profissão tem essa questão do rendimento, né? Do desafio. Dos desafios, né? Se desafiar e tal. E a nossa rede está sendo estruturada dentro do ponto de vista de todo esse grande projeto da Cidade Educadora. Nós lançamos, durante a semana do município, 3 projetos importantes. 2 escolas públicas e o passaporte da leitura, que é outra coisa muito bacana, né? Mais de 17 mil alunos estão recebendo um passaporte, que já tem essa característica da provocação do passaporte, né, para que eles entrem no mundo da leitura. Então é uma jornada que não é na estrada, não é o carro que pega a estrada, mas é a jornada do conhecimento, né? E ali eles podem carimbar esse passaporte com várias atividades da sua formação quanto alunos, né? Então eles vão fazer visitas às empresas, visita à imprensa, várias visitas onde eles vão estar aprendendo sobre algum fazer, né, alguma profissão, alguma coisa, e vão estar carimbando esse passaporte. Quanto mais carimbado tiver esse passaporte, significa que esse aluno vai ter mais condições no futuro de ter realmente uma vida adulta mais
com mais sucesso, né? Então é isso que a gente quer para os nossos alunos. Junto com isso vem um cheque-livro, onde ele pode fazer a primeira compra de um livro, né, dentro da Feira do Livro, que é um dos eventos importantes que nós vamos ter. E as escolas públicas, elas vêm para fazer esse complemento ao currículo normal das nossas crianças. Então nós temos os quase 18 mil alunos que têm o currículo convencional, né? No contraturno, de manhã ou à tarde, eles podem frequentar as escolas públicas. Então nós temos a escola pública de música, a escola pública de arte e criatividade, que foi agora lançada essa semana, a escola pública de gerações, que é um projeto maravilhoso, que faz um intercâmbio entre a terceira idade e os pequenos. Então a terceira idade ensina os pequenos alguns fazeres como culinária, artesanato, aquilo que eles vivenciaram, né? Por outro lado, os alunos, as nossas crianças, ensinam os idosos a mexer no celular, a ir para a internet e fazer. Né? Muitos têm problemas com isso, né? Eu tenho em casa 2 idosos, sei como é que eles se viram com isso. Então, a Escola Pública de Gerações é outro projeto super bacana. E depois, logo na sequência, vem a Escola Pública de Trânsito, que é outra coisa muito importante para todos nós. Nós temos que preparar os nossos motoristas do futuro, né? E aí os pequenos vão começar a ter aulas de trânsito, onde eles fazem o que eu chamo dos papéis do trânsito. Lá na Coab-C, que nós estamos criando a cidade do trânsito, é onde vai ser a sede da escola. Tem um circuito onde é uma mini cidade, então tem as ruas, o semáforo, vai ter o guarda, vai ter a faixa de segurança, vai ter a sinaleira, e eles vão participar lá de projetos da educação do trânsito, ensinando muitas vezes os próprios pais, né? Porque quando um aluno aprende o sentido do trânsito, a cuidar as regras de trânsito, ele começa a puxar a orelha do pai motorista, né? É isso que a gente quer provocar também com as escolas públicas, que são esse complemento ao aluno da nossa rede. Então, todo esse movimento que está acontecendo, né, ele está dentro da cidade educadora e ele é potente, né, ele vai transformar realmente a nova geração para o futuro. Os reflexos serão vistos daqui a alguns anos. Prefeito, nessa caminhada que nós temos de 3 meses, nós já recebemos aqui no estúdio o vice-prefeito João Pedro, recebemos alguns secretários, mas aproveitar a sua presença aqui, agradecer também a secretária de comunicação, a Luciana, que lhe acompanha, sempre muito competente, para lhe convidar para que o senhor, com uma certa periodicidade, possa estar conosco aqui para a gente conversar sobre assuntos linkados à cidade. Sem dúvida, fico à disposição de vocês, quero estar mais aqui, é sempre importante a gente trazer as informações também da nossa gestão, né? E cada espaço como esse, que é um espaço nobre aqui, um horário importante, né? Chega nas pessoas, depois também fica arquivado para as pessoas acessarem, né? Muito feliz por estar aqui e sempre à disposição. Bacana. Prefeito Pedro, agradecer e lhe cumprimentar, porque todas essas ideias, Álvaro, vêm por uma equipe de secretariado que ele tem, incrível, que nós temos tido a oportunidade aqui de entrevistar, como o Álvaro bem colocou, o diretor do Hospital Municipal também, o Roger, que esteve conosco, a Denise, que nos ajudou, além da Lu, todos muito simpáticos conosco, muito bom conversar com o senhor, parabéns, e que venham muitos anos aí, você está realmente bastante jovem para contribuir sempre com a nossa Passo Fundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Janice, obrigado, Álvaro, mais uma vez. Desejo muito sucesso a vocês, né? Deus abençoe muito aqui o trabalho. Competência vocês têm de sobra, né? E experiência também, né? Tenho certeza que agora nesse novo canal vai crescer muito e vai se desenvolver, e a gente quer ser parceiro também para estar juntos nessa caminhada. Ficamos Bacana. felizes, obrigada. Somos afortunados, né, com uma liderança municipal assim, com esse time. Vem aí a Aline Betcher com o programa Arquitetando. A todos vocês, obrigado pela audiência, uma ótima noite. Boa noite.